O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Batizados e enviados, como refletimos no mês passado, o mês missionário extraordinário. O terceiro chamado, é lógico, cada um aqui fez a sua escolha pela vida consagrada. Temos aqui as irmãs, pela vida sacerdotal, estamos aqui, pela vida matrimonial, cada um também escolheu a sua profissão. Então vejam, esse é o terceiro chamado, né? A partir da nossa fé, fazer uma escolha, né, para viver bem essa fé. E todos os chamados têm o mesmo valor diante de Deus, porque o chamado, a escolha que fazemos, é para a nossa santificação. Nos santificamos a partir da escolha que fazemos, ou das escolhas que fazemos, né? E o quarto e último chamado, a santidade. Esse é para todos. Somos todos chamados à santidade, todos, sem exceção, né? Então vejam, nós hoje vamos refletir sobre esse quarto chamado, que é um chamado universal à santidade. A santidade é para todos nós, né? É um chamado de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, né? Mas depois a gente vai continuar esse tema na nossa reflexão. Mas os textos de hoje já sinalizam, né? Ser santo, né, como nós ouvimos hoje na segunda leitura, é ter a certeza, né, do amor de Deus, é ter a certeza que nós fomos salvos por Ele, por seu Filho Jesus Cristo, e que um dia, né, veremos tal como Ele é. Então vejam, é a certeza do amor de Deus em nossa vida, a certeza de que um dia estaremos com Ele. Aqui está o fundamento da busca da santidade, né? A nossa vida, ela não está aqui, nós não nascemos para desaparecer no nada. A nossa vida tem destino, e o destino é a casa do Pai, é a vida eterna. Essa certeza do amor de Deus, essa certeza de que caminhamos para a vida eterna, para a casa do Pai, é isso que nos faz buscar a santidade, nos faz buscar sermos melhores. Se o amor de Deus foi derramado sobre nós, se somos todos filhos e filhas no Filho Jesus, como ouvimos na segunda leitura, se vamos ver Deus como Ele é, face a face,
Então nós temos que viver bem a nossa vida, buscar a santidade. E aqui eu me lembro de Santo Agostinho que dizia assim: Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Eu vou repetir: Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Ninguém aqui pediu para nascer e colaborou com o seu próprio nascimento. Mas para a salvação nós precisamos colaborar com Deus. Precisamos querer a santidade, querer a salvação, dar uma resposta positiva ao seu chamado, né? A salvação foi realizada na pessoa de Cristo, mas eu preciso querer e colaborar. Então a certeza da ressurreição me ajuda a querer o que Deus quer, me ajuda a buscar cada vez mais a santidade. Porque se a gente encontra um sentido para a morte, a gente encontra um sentido maior para a vida. Se eu sei que a minha vida não termina no túmulo e no cemitério, então eu vou viver bem a minha vida, porque eu estou destinado à vida eterna. Vejam que o sentido da morte, a partir da fé em Jesus ressuscitado, dá um sentido maior à nossa vida cristã. A primeira leitura é uma pérola, né, do livro do Apocalipse de São João, né? Primeiro vejam, né, nós temos aqui um número interessante, 144 mil, precisamos entender isso, né? Mas antes, o anjo diz assim: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus, né? Então um chamado aqui para cuidar, né? Estamos numa paróquia franciscana, né? Cuidar da criação, né? Cuidar da terra, do mar, das árvores. Interessante, né? Esse tema da ecologia, a casa, a nossa casa comum, como pede o Papa Francisco e como pediu o sínodo da Amazônia, né? E aí 144 mil, aqueles que foram marcados, né? E o que significa 144 mil, vocês já sabem, né? É um número simbólico, 12 vezes 12 vezes 1000, né? As 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento, os 12 apóstolos, o Novo Testamento. 1000 na literatura hebraica significa infinito, né? Infinito. Então 12 vezes 12 dá 144 mil, 144 mil vezes 1000. Então o Antigo Testamento, o Novo Testamento e uma multidão que ninguém podia contar. Então é um número simbólico. Nós não podemos interpretar esse número ao pé da letra, né? Se fossem apenas 144 mil que seriam salvos, eu acho que seria difícil um lugar para nós, né? Acho que já estaria completo. Então entendam bem como um número simbólico, porque o próprio texto diz, depois de falar em 144 mil, diz: depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, entenderam? Ninguém pode contar, ou seja, todos são chamados à salvação, todos. Mas nós precisamos colaborar com Deus para isso. Tem lugar para todo mundo no céu? Sim. Tem lugar para todo mundo no coração de Deus? Sim. Basta querer, né? Então, todos são chamados à salvação. E depois, essa salvação que foi operada por Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição. E aqueles que foram salvos, é tão bonito a conclusão desse texto, estavam vestidos com roupas brancas, vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que bonito. Vieram da grande tribulação, ou seja, não tem vida humana, não tem vida cristã sem tribulações, sem dores, sem renúncias, sem perseguições, não tem. Domingo passado Paulo dizia: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A vida é isso, né? Mas nós passamos pela grande tribulação com Jesus Cristo. Aqui está a diferença. Jesus venceu o mal,
venceu a morte, e nós com ele também podemos vencer. Vieram da grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue de Cristo. É em Cristo, é no sangue dele, é na cruz dele que nós encontramos forças, coragem para carregar as nossas cruzes, para enfrentarmos as tribulações, sabendo que a palavra última é da vida, é da salvação. Um dia estaremos face a face com ele, como ouvimos na segunda leitura. Então, apesar das tribulações, nós precisamos perseverar no bem, perseverar no amor e caminhar com Jesus em direção à casa do Pai, né? Somos vencedores. E é interessante que essas pessoas estavam de pé. De pé é o sinal de vitória. Vitória, né? A vida pode ser dura, pode ser difícil, mas em Cristo a gente permanece em pé. Como Maria permaneceu em pé aos pés da cruz, né? A gente permanece em pé. E por fim o Evangelho. O que significa ser santo? É fácil. Como ser santo? É fácil entender, mas difícil praticar. Ser santo significa viver as bem-aventuranças, né? É justamente esse o tema que está no documento que nós vamos trabalhar depois. O tema das bem-aventuranças como caminho de santidade. E é interessante como é que começa o Evangelho. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Aqui nós estamos no início do sermão da montanha. Jesus está no monte. O monte é o lugar de Deus, é o lugar da escuta de Deus, né? Retiro também. Nós não estamos no monte, estamos na planície, mas estamos aqui para escutar a Deus. Jesus é o mestre. Jesus sentou-se para dizer, ele é o mestre. O mestre ensinava sentado, para dizer, eu sou o mestre. Jesus subiu ao monte e sentou-se, né? O monte é o lugar de onde Deus fala, e Jesus é o mestre que fala, né, como Deus. Ele é Deus, né? E aí os discípulos se aproximaram, foram até ele. Vejam que bonito. Jesus poderia ter subido ao monte, poderia ter se sentado, e ninguém teria ido a ele, mas todos foram até ele, porque queriam escutá-lo. Vocês também hoje, num domingo, com calor, vieram aqui para escutar não ao bispo, mas para escutar o mestre. É Jesus que fala, é o Espírito Santo que nos conduz, né? Estamos aqui para escutar o mestre. E Jesus, então, fala das bem-aventuranças, começou a ensiná-los. Então o caminho da santidade é esse. Ser pobre em espírito, o que significa isso? Confiança total em Deus. A nossa confiança está em Deus, né? Confiança total em Deus, pobre em espírito. Depois, os aflitos que serão consolados. Ser manso, né? Ter fome e sede de justiça. Ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz, ser perseguido por causa da justiça. Esse é o caminho da santidade. Então é um caminho possível a todos. E é interessante que quando Jesus fala bem-aventurados, bem-aventurado significa felizes. Ser santo é ser feliz, gente. Quem escolhe ser pobre, ser pacífico, ser misericordioso, é uma pessoa feliz. Para o mundo, hoje, ser pobre, ser pacífico, ser misericordioso, alguns chamam tudo isso, né? Falam, você é tonto, não é assim? As bem-aventuranças, para alguns, não é um caminho de vida feliz. Mas você é misericordioso, você perdoa, você luta pela paz, você luta pela justiça. Que é isso? Deixa disso. O mundo hoje propõe outra coisa. É interessante. O que Jesus chama de bem-aventuranças, para algumas pessoas é tolice.
é sinal de ser tonto, de ser ingênuo. Não é assim que as pessoas entendem? Mas nós precisamos nadar contra a correnteza. Essas pessoas que falam isso são extremamente infelizes. Só é feliz quem verdadeiramente vive as bem-aventuranças. Isso é uma verdade. Uma pessoa que não é misericordiosa não é feliz. Uma pessoa que não é pacífica, só tem ódio, não é feliz, ou é? Vocês encontraram alguém que seja feliz assim? Uma pessoa que não tenha confiança em Deus, põe a confiança nos bens, é feliz? Então, ser santo é ser feliz, e ser santo é viver as bem-aventuranças. Então, é a proposta que Jesus faz para nós. Dá para ser santo sim, viu gente? Dá para ser santo sim, a santidade é possível. O caminho não é tão difícil não. Basta viver as bem-aventuranças, fazer a vontade de Deus e querer o que Ele quer para nós. Que o Senhor nos ajude a sermos santos. E que os nossos santos que já estão junto de Deus, os santos canonizados, outras pessoas que participaram da nossa vida, que já faleceram, possam interceder por nós, para que a gente não desanime, para que a gente continue buscando a santidade, apesar das tribulações, das incompreensões, que possamos perseverar até o fim no amor, para participarmos da glória, da alegria de todos os santos e santas na vida eterna, mas essa alegria reservada à vida eterna já deve ser vivenciada por nós aqui na terra. Por isso Jesus diz, bem-aventurados, felizes, que a nossa vida cristã seja um caminho de vida realizada e de vida feliz. É que o mundo precisa de santos felizes. Ninguém vai seguir um santo triste, vai? Que sejamos santos e santas, mas felizes, sendo um sinal de alegria, de esperança e de amor no mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.